Não escute esse áudio enquanto dirigir ou operar máquinas. Apenas ouça quando você puder relaxar completamente de forma segura. Talvez você tente se valorizar, reconhecer suas qualidades e lembrar de tudo que já superou. Mas, mesmo assim, alguma parte dentro de você ainda se sente inferior. Talvez você se compare, diminua o que faz. Duvide do próprio valor ou sinta que precisa provar constantemente que merece respeito, espaço e carinho. E talvez isso seja cansativo, porque por fora você continua, enquanto por dentro permanece uma sensação silenciosa de não ser suficiente. Se é exatamente assim que você está se sentindo, este áudio foi preparado especialmente para este momento. Se este conteúdo ajuda você a encontrar momentos de descanso, considere inscrever-se no canal. Esse simples gesto permite que novas sessões sejam produzidas gratuitamente para quem também precisa reencontrar um pouco de paz durante a noite. Agora, certifique-se de estar em um ambiente confortável. Permita que o corpo encontre uma posição segura, apoiada e agradável. Talvez seja possível ajustar o travesseiro, a roupa, os braços ou as pernas, até perceber que você pode permanecer aqui sem precisar fazer esforço desnecessário. Quando for confortável para você, feche os olhos. Concentre-se na respiração. Apenas perceba o ar entrando, o ar saindo, sem precisar mudar nada de imediato. Talvez a mente ainda esteja ocupada com lembranças, comparações, críticas ou situações em que você sentiu que não era tão importante quanto os outros. Você não precisa afastar esses pensamentos. Pode apenas reconhecer que eles estão presentes e permitir que passem, como nuvens atravessando um céu amplo. Agora, puxe o ar contando de 1 a 5. E solte o ar contando de 1 a 7. Mais uma vez, puxe o ar de 1 a 5 e solte o ar de 1 a 7. Permita-se repetir esse ciclo mais uma vez, respeitando o ritmo confortável do seu corpo. Inspirando de 1 a 5 e expirando de 1 a 7. Talvez a expiração mais longa ajude você a perceber que, por alguns instantes, não é necessário provar nada. Não é necessário competir. Não é necessário se comparar. Não é necessário explicar o próprio valor. Existe apenas este momento, esta respiração e a possibilidade de se encontrar de uma maneira mais gentil. Eu posso me tratar com respeito. Eu posso reconhecer o que existe de bom em mim. Eu posso descansar da necessidade de ser melhor do que alguém. Deixe essas palavras passarem pela mente sem obrigação. Eu posso me tratar com respeito. Eu posso reconhecer o que existe de bom em mim. Eu posso descansar da necessidade de ser melhor do que alguém. Agora leve a atenção ao topo da cabeça. Talvez você possa imaginar uma luz suave e morna tocando essa região. Uma luz tranquila, semelhante ao início da manhã quando o céu começa a clarear sem pressa. Essa luz não avalia você, não mede seus resultados, não compara sua trajetória com nenhuma outra. Ela apenas chega. Permita que essa luz se espalhe pela testa. Talvez os músculos da testa possam suavizar um pouco.
Talvez a região entre as sobrancelhas possa ganhar mais espaço. Talvez os olhos possam repousar atrás das pálpebras, sem precisar observar o que os outros têm, fazem ou parecem ser. Você pode permitir que os olhos descansem da comparação. A luz segue pelas têmporas, pelas bochechas, pela mandíbula e pelos lábios. Talvez seja possível soltar um pouco os dentes. Permitir que a língua repouse. Deixar a mandíbula ficar menos firme. Talvez você tenha guardado muitas palavras que nunca disse. Talvez tenha se calado para evitar rejeição. Talvez tenha aceitado menos do que merecia por medo de perder pessoas, oportunidades ou aprovação. Agora, sem precisar reviver nenhuma situação, você pode apenas perceber que a sua voz também merece espaço. Sua presença merece espaço. Seus sentimentos merecem espaço. Leve a atenção ao pescoço e aos ombros. Talvez os ombros tenham carregado comparações, expectativas e críticas por muito tempo. Talvez tenham sustentado a ideia de que você precisava ser diferente para ser aceito. Se for confortável, permita que os ombros desçam alguns milímetros. Não é preciso soltar tudo. Um pequeno alívio já pode ser suficiente. Talvez o ombro direito fique um pouco mais pesado. Talvez o ombro esquerdo possa fazer o mesmo. E talvez você perceba que o lugar onde está pode receber parte desse peso. Você não precisa continuar carregando sozinho a obrigação de merecer. A luz tranquila percorre os braços, os cotovelos, os antebraços, os pulsos e as mãos. Perceba as mãos. Essas mãos já fizeram muitas coisas. J'y tenteram, j'y apprendram, j'y cuidaram, já começaram de novo. Talvez você tenha ignorado muitas dessas experiências porque estava olhando para aquilo que ainda faltava. Agora, por alguns instantes, você pode reconhecer o que já existe. As mãos podem repousar. Não precisam produzir nada agora. Não precisam demonstrar competência. Não precisam conquistar a aprovação. Podem apenas descansar. Enquanto isso, a respiração continua. Entrando, saindo. E talvez, a cada expiração, uma pequena parte da autocrítica possa se afastar. Não porque você precise negar seus erros, mas porque nenhum erro resume quem você é. Nenhuma comparação define o seu valor. Nenhuma opinião isolada determina a sua importância. Leve a atenção ao peito. Perceba o movimento da respiração. Talvez exista alguma pressão nessa região. Talvez o coração tenha aprendido a se proteger da rejeição, da indiferença ou da sensação de não ser escolhido. Você não precisa mudar isso de uma vez. Pode apenas observar com gentileza. Ao inspirar, espaço. Ao expirar, menos cobrança. Ao inspirar, acolhimento. Ao expirar, um pouco mais de liberdade. Talvez você possa imaginar que, dentro do peito, existe uma pequena chama tranquila. Não é uma chama intensa. É uma luz constante, discreta e segura. Essa luz representa algo que sempre esteve aí. A sua dignidade, o seu direito de existir, o seu valor humano. Essa luz não depende de elogios. Não aumenta quando alguém aprova você. Não desaparece quando alguém não reconhece o que você oferece. Ela permanece
talvez escondida em alguns momentos, talvez enfraquecida pela crítica, mas ainda presente. Agora leve a atenção ao abdômen. Se for confortável, permita que ele participe da respiração sem permanecer rígido. Talvez o abdômen se expanda quando o ar entra. Talvez possa amolecer quando o ar sai. Eu não preciso me diminuir para pertencer. Eu não preciso desaparecer para ser aceito. Eu posso ocupar o meu espaço com calma. Deixe essas frases encontrarem o próprio lugar dentro de você. Eu não preciso me diminuir para pertencer. Eu não preciso desaparecer para ser aceito. Eu posso ocupar o meu espaço com calma. Perceba agora as costas. Talvez tenham sustentado você em dias difíceis. Talvez tenham carregado responsabilidades enquanto você duvidava da própria força. Permita que a superfície sob você receba um pouco mais do peso. Você pode ser apoiado, pode descansar, pode permitir que o corpo seja sustentado sem precisar merecer esse apoio. Imagine que a luz suave percorre a parte alta das costas, o centro e a região lombar. Ela passa devagar, como água morna deslizando sobre uma pedra lisa. E talvez cada área encontre o próprio ritmo para relaxar. Se alguma tensão permanecer, tudo bem. Ela não precisa desaparecer. Pode apenas ficar menos sozinha. Talvez essa tensão tenha tentado proteger você de críticas, julgamentos e rejeições. Você pode reconhecer essa intenção e permitir que ela diminua um pouco. Agora leve a atenção aos quadris, às pernas, aos joelhos, aos tornozelos e aos pés. Talvez as pernas possam ficar mais pesadas. Talvez os joelhos possam soltar. Talvez os tornozelos possam repousar. Talvez os pés possam receber uma sensação tranquila de firmeza. Imagine que, a partir das solas dos pés, crescem raízes suaves em direção à terra. Não para prender você, mas para lembrar que existe sustentação. Você pode estar aqui. Pode ocupar este lugar. Pode permanecer. Pode pertencer. Perceba o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Talvez não esteja completamente relaxado e não precisa estar. O descanso não exige perfeição. A autoestima também não precisa nascer pronta. Ela pode crescer aos poucos, em pequenos gestos, em pensamentos mais gentis, em limites respeitados, em escolhas que reconhecem o próprio valor. Em momentos como este, quando você para de se atacar e começa a se ouvir. Imagine agora que você está diante de um caminho cercado por árvores altas e tranquilas. O céu está claro. O ar é agradável. A luz atravessa as folhas e toca o chão em pequenos pontos dourados. Não há ninguém à sua frente. Não há ninguém atrás. Não existe competição nesse caminho. Existe apenas a sua própria jornada. Talvez você comece a caminhar devagar. Cada passo acontece no seu ritmo. Você não precisa alcançar ninguém. Não precisa provar que anda mais rápido. Não precisa justificar porque levou mais tempo. O caminho recebe você como está. Ao lado da trilha, corre um rio sereno. A água segue sem comparar a própria velocidade com a de outro rio. Ela contorna pedras. En contre-curva.
atravessa trechos largos e estreitos e continua sendo água. Talvez esse rio possa lembrar você de algo importante. O seu ritmo não diminui o seu valor. A sua história não precisa parecer com a história de ninguém. A sua forma de crescer pode ser diferente e ainda assim verdadeira. Continue caminhando. Mais adiante existe uma clareira. No centro dela há uma árvore antiga, forte e tranquila. Seu tronco é amplo. Suas raízes são profundas. Seus galhos se estendem em muitas direções. Talvez você perceba que essa árvore não tenta parecer com nenhuma outra. Ela não se compara, não se apressa, não pede desculpas por ocupar espaço. Ela apenas cresce de acordo com a própria natureza. Aproxime-se no seu ritmo. Talvez seja possível tocar o tronco dessa árvore com a imaginação. Perceba sua textura, sua firmeza, sua presença. A árvore atravessou estações. Dia de sol, dia de vento, períodos de chuva, momentos em que perdeu folhas, momentos em que floresceu, e nenhuma estação retirou seu valor. Talvez você também tenha atravessado muitas estações. Algumas partes suas floresceram, outras precisaram descansar. Algumas escolhas deram certo, outras ensinaram. Algumas pessoas reconheceram você, outras não souberam enxergar. E ainda assim, você permaneceu. Talvez você possa se sentar sob essa árvore. O chão é macio, a sombra é agradável. O som das folhas cria uma sensação calma e contínua. Nada precisa acontecer rapidamente. Apenas respire. Talvez você possa imaginar que a árvore compartilha com você uma qualidade de estabilidade. Não uma rigidez, uma estabilidade viva. Flexvel, profunda. A cada inspiração, talvez você receba um pouco dessa firmeza. A cada expiração, talvez solte um pouco da necessidade de aprovação. Inspirando, firmeza. Expirando, comparação. Inspirando, presença. Expirando, autocrítica. Inspirando, dignidade. Expirando, a antiga sensação de inferioridade. Sem forçar, apenas permitindo. Agora imagine que diante de você existe um pequeno lago de água clara. A superfície está tranquila. Talvez você possa se aproximar e observar o próprio reflexo. Não é necessário analisar sua aparência. Você pode apenas perceber a presença de alguém que viveu, sentiu, tentou, errou, aprendeu e continuou. Alguém que merece respeito. Talvez você esteja acostumado a olhar para si procurando defeitos. Agora, por alguns instantes, permite olhar de outra maneira. Observe os sinais de força, a capacidade de continuar, a sensibilidade, a coragem de reconhecer a própria dor, a disposição de buscar um caminho mais gentil. Talvez você não consiga sentir orgulho imediatamente. Tudo bem. Pode começar apenas com respeito. Respeito pelo que viveu. Respeito pelo que sentiu. Respeito pelo que precisou suportar. Respeito pela pessoa que ainda está aprendendo. Eu reconheço a sua história.
Eu reconheço o seu esforço. Eu não preciso mais tratar você como alguém inferior. Eu posso aprender a ficar do seu lado. Deixe essas palavras passarem com suavidade. Eu reconheço a sua história. Eu reconheço o seu esforço. Eu não preciso mais tratar você como alguém inferior. Eu posso aprender a ficar do seu lado. Talvez alguma emoção apareça. Tristeza, acidlinole ikvio. Desconfiança, cansaço. Ou talvez nada fique muito claro. Tudo bem. Você não precisa produzir uma emoção específica. Apenas permitir a possibilidade de uma relação diferente consigo mesmo. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que se criticar era uma forma de melhorar. Talvez tenha imaginado que se diminuir evitaria decepções. Talvez tenha aprendido que reconhecer qualidades era arrogância. Agora, você pode experimentar outra compreensão. Valorizar-se não significa ser superior a ninguém. Significa não se tratar como inferior. Reconhecer qualidades não apaga suas limitações. Apenas permite uma visão mais completa. Respeitar-se não afasta as pessoas certas. Cria espaço para relações mais honestas. Talvez você possa imaginar que a água do lago começa a refletir uma luz suave. Essa luz toca o seu reflexo e se espalha pelo peito. Depois pelos ombros, pelo braço, pela mão, pelo abdômen, pela costa, pela perna, até os pés. Eu tenho valor mesmo quando não sou perfeito. Eu tenho valor mesmo quando alguém não me escolhe. Eu tenho valor mesmo quando erro. Eu tenho valor porque existo, sinto e participo da vida. Permita que as frases se acomodem no seu ritmo. Eu tenho valor mesmo quando não sou perfeito. Eu tenho valor mesmo quando alguém não me escolhe. Eu tenho valor mesmo quando erro. Eu tenho valor porque existo, sinto e participo da vida. Agora imagine 10 folhas douradas descendo lentamente da árvore. Cada folha toca o chão e convida você a aprofundar um pouco mais essa sensação de calma e presença, permitindo que o corpo fique mais apoiado, deixando os sons ao redor se tornarem parte do fundo, percebendo a respiração seguir sozinha, soltando um pouco da tensão nos ombros, permitindo que o rosto fique mais tranquilo, aproximando-se de uma região interna mais silenciosa, deixando antigas comparações perderem força, reconhecendo a própria presença, sentindo uma dignidade calma dentro de você. Apenas aqui, talvez, nesse estado mais tranquilo, algumas novas possibilidades possam ser recebidas. É possível aprender a reconhecer suas qualidades. É possível ouvir críticas sem transformar cada palavra em verdade. É possível respeitar seus limites. É possível dizer não quando algo diminui você. É possível aceitar elogios sem precisar negá-los. É possível deixar de pedir desculpas por existir. Não é necessário mudar tudo de uma vez. Talvez, nos próximos dias, você comece a perceber pequenos momentos em que a antiga sensação de inferioridade aparece. E, ao perceber, talvez não precise acreditar nela imediatamente. Pode respirar. Este é um pensamento antigo. Este é um padrão conhecido. Ele não precisa decidir quem eu sou.
e talvez uma resposta mais gentil apareça. Uma frase, gesto, limite, uma escola. Talvez você se permita aceitar um elogio. Talvez reconheça algo que fez bem. Talvez pare de se comparar por alguns minutos. Talvez escolha não permanecer em um lugar onde é constantemente diminuído. Talvez se lembre de que o seu valor não precisa ser negociado. Pequenos movimentos podem fortalecer uma nova relação consigo mesmo, como raízes que crescem silenciosamente sob a terra. Quase ninguém vê, mas a árvore sente. Talvez a sua autoestima também cresça assim. Em silêncio, com repetição, como cuidado, como verdade. Não como uma máscara de confiança, mas como uma base tranquila, uma sensação de que você pode errar e ainda continuar digno. Pode aprender e ainda continuar valioso. Pode ser diferente e ainda pertencer. Pode não agradar a todos e ainda permanecer inteiro. Talvez você possa imaginar uma pequena semente de luz no centro do peito. Essa semente contém respeito por si mesmo. Não precisa crescer rapidamente. Ela só precisa receber espaço. Respiração, gentileza. Cada vez que você se trata com respeito, essa semente recebe água. Cada vez que reconhece uma qualidade, ela recebe luz. Cada vez que estabelece um limite, suas raízes ficam mais profundas. Cada vez que deixa de se comparar, ela encontra mais espaço para crescer. Talvez você não veja todas as mudanças imediatamente. Ainda assim, algo pode estar acontecendo. Uma nova forma de olhar para si. Uma nova forma de se ouvir. Uma nova forma de ocupar espaço. Permita que essa imagem permaneça. A árvore antiga acima de você. A semente de luz dentro do peito, o lago tranquilo diante dos olhos, o rio seguindo ao lado do caminho, tudo lembrando que o valor não precisa fazer barulho. Ele pode ser silencioso. Estivel, présente. Eu posso ficar do meu lado. Eu posso reconhecer o meu valor. Eu posso me tratar com dignidade. Eu posso crescer sem me comparar. Eu posso ocupar o meu espaço com calma. Deixe cada frase descer para um nível mais profundo. Eu posso ficar do meu lado. Eu posso reconhecer o meu valor. Eu posso me tratar com dignidade. Eu posso crescer sem me comparar. Eu posso ocupar o meu espaço com calma. Agora, talvez as palavras comecem a se afastar. Você não precisa acompanhar tudo conscientemente. Uma parte de você pode continuar ouvindo. Outra parte pode apenas descansar. A respiração segue. O corpo permanece apoiado. A árvore permanece firme. O lago continua tranquilo. A semente de luz permanece protegida. Talvez, pouco a pouco, você perceba que não precisa resolver toda a relação consigo mesmo nesta noite. Pode apenas iniciar uma direção. Menos ataque. Mais respeito. Menos comparação. Me presença, menos necessidade de provar, mais permissão para ser, e talvez essa direção seja suficiente por agora. A cada respiração, o corpo pode ficar um pouco mais pesado.
a mente pode ficar um pouco mais quieta. As antigas vozes podem se tornar mais distantes. E a sua própria presença pode se tornar mais clara. Não uma presença perfeita, uma presença real, humana, digna. Você pode permitir que o silêncio aumente. Talvez as imagens fiquem mais suaves. Talvez as palavras se misturem à respiração. Talvez a respiração se misture ao silêncio. A árvore continua crescendo. O rio continua seguindo. A luz continua presente. E você pode permanecer aqui sem comparação, sem cobrança, sem precisar ser outra pessoa. Apenas respirando, apenas repousando, apenas permitindo que, bem devagar, uma nova certeza encontre espaço dentro de você. Você não é inferior. Você está aprendendo a se enxergar com mais verdade. E essa verdade pode chegar em silêncio, com suavidade. No seu tempo, a respiração segue. O corpo repousa, a mente desacelera e, pouco a pouco, tudo pode ficar mais quieto. Melov, mais amplo, até que já não seja necessário pensar nas palavras. Apenas descansar, apenas respirar, apenas permitir. O silêncio